Pokémon de hoje em dia, eles parecem Digimon. E a ironia é que o único Pokémon digital é da primeira geração Encanto. Mas assim, o Porygon é muito mais do que apenas um Digimon. Além de ser um tapa na cara de algumas pessoas, o Pokémon traz aspectos sobre design, tecnologia e até alguns pontos importantes sobre a lore na franquia Pokémon. Porygon, o Pokémon virtual. Ele foi criado como uma piada do próprio Satoshi Tajiri para zoar o fato de Pokémon estar fazendo jogos no Game Boy no que estava sendo chamado como o começo da era 3D dos jogos, cheios de polígonos, e que por isso muita gente falou para ele que os jogos em si dariam muito errado, para ele largar isso e fazer jogos em 3D. E olha só onde estamos. Parece até que as regras sobre o visual de videogames criadas por fãs e jornalistas de mídias grandes são apenas uma loucura, cagando regra pra cima dos outros sobre o que faz ou não um jogo ser bom, enquanto o real sucesso está em fazer algo divertido. E é basicamente isso a origem do Pokémon Porygon no mundo real, a construção poligonal de modelos sendo feita em 2D como uma piada. Só que esse Pokémon em si, ele evolui 2 vezes até, sendo até o único Pokémon até agora que evolui trocando ele 2 vezes. O que acontece nessas evoluções é algo interessante, porque continua esse tema irônico, mas avançando tecnologicamente também. Porygon evolui ao ser trocado com o item Upgrade. Como nós já explicamos em alguns vídeos aqui no canal, o ato da troca com certos itens os funde com esse item, alterando o DNA do Pokémon, fazendo com que algumas espécies evoluam assim. Com isso, Porygon recebe a atualização para Porygon 2, que inclusive a atualização é o significado do nome do item. E assim, esse aqui pra mim é o nome mais engraçado entre todos os Pokémon. Eles literalmente colocaram só um número do lado da evolução do Pokémon. Seguiram com a vida depois de botar só um 2. As primeiras gerações realmente eram uma bagunça, mas essa atualização de Porygon para Porygon 2 é demonstrada no seu visual, onde o Pokémon para de ser feito por polígonos enormes e começa a ser feito por polígonos bem menores, a ponto deles nem serem mais visíveis, que nem estava acontecendo exatamente com os jogos na época, e que, por isso, o Pokémon em si é mais arredondado. Primeiramente, é importante explicar. Pokémon não usava polígonos, sprites funcionam diferente, mas como explicamos, o Porygon foi feito ironicamente pra zoar essa resmungação dos jogos não serem 3D. Pra vocês verem como o Pokémon sempre teve esse fardo de conexão a pessoas pedindo 3D pra carregar. E esse contexto deixa a continuação evolutiva ainda mais engraçada, porque Porygon 2 evolui para Porygon Z a ser novamente trocado, porém dessa vez com o item Dubious Disk, o disco duvidoso, ou traduzindo direto do seu nome japonês, correção duvidosa. Esse nome ajuda a entender muito bem a ideia visual do Porygon Z. Primeiro, o fato do Pokémon estar sempre se movendo, todo glitchado, é explicado por esse nome. Foi uma atualização meio duvidosa de ser feita, mas o principal aspecto é sobre como há uma corrupção do visual do Porygon aqui, sem mudar nada das questões poligonais do modelo. Se você olha para o Porygon 2 e o Porygon Z lado a lado, você começa a reparar que a única diferença entre eles são aspectos da renderização dele. O Pokémon é quase todo o mesmo, com a única diferença sendo o chifre subindo na testa do Z, enquanto todos os seus membros, as 2 pernas e a cauda, estão iguais, mas na realidade sendo carregados e conectados erroneamente no seu modelo do seu corpo. É literalmente o mesmo modelo dando errado. Além disso, há também um erro de renderização na textura dele, já que ao invés da barriga ser azul, igual nas 2 evoluções prévias, a textura da barriga do Z carrega horizontalmente no peito do animal. Literalmente. O nome do item é atualização duvidosa. Não tem como nada disso ser por acaso. E o mais interessante é pensar aqui se isso continua sendo uma crítica. Porque, vamos contextualizar. O Porygon Z saiu na 4ª geração em Sinnoh, Diamante e Pérola. Isso em setembro de 2006. Nessa mesma época, para mencionar jogos próximos da Game Freak, mas também no globo no geral, nós vimos Zelda Twilight Princess, Devil May Cry 3 e Final Fantasy XII. Não sei ler números romanos. Então, o público geral estava começando a focar em 3D num nível gigantesco. Pra vocês terem ideia, até New Super Mario Bros. Pro DS nessa época, quando ele foi lançado, ele simplesmente abandonou sprites e começou a usar modelos 3D nos seus jogos de plataforma de lado. Então, existe um contexto de lançamento importante para os jogos. E não só esses jogos. Pokémon Diamante e Pérola foram os primeiros jogos de Pokémon a usarem modelos 3D também, ficando conhecido também como os jogos mais mal feitos da história de Pokémon. Se vocês acham que Scarlet e Violet eram ruins, vocês não fazem ideia do que aconteceu aqui. Tweaking é o nome de um método de causar glitches a esse jogo, que permitem você a carregar os mapas daqui de forma completamente errada.
É o que causa, por exemplo, a parede escura do infinito, onde o jogo simplesmente não carrega o mapa direito. Esse mesmo método, inclusive, pode crashar seu jogo. BDSP foram remakes tão perfeitos que copiaram até esses problemas. E esses problemas em si são sobre carregamento de mapas. Esses que são a única parte desses jogos onde a Game Freak usa o 3D, sendo a primeira vez que eles fazem isso, fazendo do Porygon Z quase que uma crítica à própria situação da franquia, já que ele tá tweaking, se movendo glitchando, é a mesma coisa o significado da palavra. É notável, como por exemplo em Platinum, que saiu 1 ano e meio depois, já não tinha mais esses problemas. O padrão da franquia de lançar jogos correndo porque a Pokémon Company não pode esperar mais um aninho a mais, já que nem a máquina de dinheiro tem que continuar, sai quase que uma ironia da existência desse Pokémon aqui. Só que tudo isso fala da criação do Pokémon em questão de design e planejamento. Aqui no canal a gente também gosta de fazer análise sobre dentro do universo do Pokémon. E a história do Porygon é interessante. Alguém lá na primeira geração estava pensando em criar Pokémon dentro do universo. A gente vê isso acontecendo com o próprio lendário dessa geração. Porygon é um Pokémon que sabemos que foi criado artificialmente, criado completamente de programação. É capaz de se mover livremente no espaço cibernético e é capaz também de se mover no espaço normal, já que é um Pokémon que não respira. Sobre como ele age, ele foi programado apenas com atividades motoras básicas, e se move assim pois só pode performar o que foi programado a fazer. Todas essas menções são importantes também para contextualizar a sua criação. O Pokémon de canto, que só pode ser adquirível pelo Rocket Game Corner, o cassino da equipe Rocket, deixa meio implícito que sua criação é derivada das mãos daquele grupo que também criou Mewtwo. O motivo desse? A gente não sabe, mas um Pokémon que se move através do espaço cibernético num cassino é meio na cara. Quanto às suas evoluções, elas foram criadas através da atualização. E para tentar entender da onde surgiram essas pessoas tentando modificar o Porygon, vamos olhar para os locais dos itens que o evoluem. Primeiro, Upgrade. No jogo de lançamento dele, Gold, Silver e Crystal, o item é encontrável somente na Silph Co., a empresa Silph, que, contextualizando, o fabrica agora, depois da equipe Rocket se debandar e provavelmente deixou o Porygon para trás, provavelmente fazendo o item para tentar reutilizá-lo para algo melhor. Enquanto a próxima evolução, na atualização duvidosa, é diferente e precisa de uma contextualização. O Porygon são só capturáveis em Diamond e Pearl depois de você zerar o jogo e pegar National Dex, então eles não fazem parte nem da Pokédex regional, deixando explícito que ele é algo colocado depois para você poder completar essa Pokédex. Pokémon que aparecem por cima da região pós zerar são Pokémon colocados para completar a Dex como algo extra, não necessariamente pensados para popular uma região. Então, o item está jogado aleatoriamente numa rota do pós-game, não necessariamente é algo pensado. Por isso que a localização do item muda em Pokémon Platinum. Primeiro, até o Porygon, ele é encontrado por um senhor em Sveilstone. Ele acha esse Pokémon abandonado no quartel-general da equipe Galactic, que é o mesmo local onde você encontra o item em Pokémon Platinum também. Primeiro, voltando ao contexto de lançamento que nós falamos. A Game Freak costuma lançar jogos incompletos primeiro, por prazos da Pokémon Company, e depois lançar a versão definitiva final com a história completa. Isso desde literalmente o primeiro jogo. É só você ver como o Red e Green são extremamente mal feitos, cheios de problemas. A Pokémon Company vir depois só piorou os prazos, mas os jogos sempre foram mal feitos mesmo. Com isso, a história do Porygon se completa de verdade aqui, quando ele vira um Porygon Z. Pois o item ser encontrado no quartel do Team Galactic, onde teve um Porygon abandonado, implica que algo estava sendo feito com eles. Com os cientistas do Team Galactic aqui deixando esse item jogado, talvez eles estavam trabalhando em algo envolvendo o Pokémon e acabaram deixando para trás, até porque os planos seguiram. Olhando para os Pokémon comparativamente, eles estavam tentando modificar o Porygon 2 para virar uma arma. Ele perde as defesas e ganha poderio ofensivo e velocidade. Ele aprender Hyper Beam naturalmente não é ao acaso. Isso no Pokémon que agora é dito capaz de se mover em dimensões diferentes, dimensões aliens, deixa ainda mais intrigante o porquê da sua criação, o porquê da sua atualização pelo Team Galactic. Dado o contexto do plano da equipe Galactic e principalmente o Cyrus, é capaz desse Pokémon ter sido criado para conseguir enfrentar Deus no seu mundo. Mas eles desistiram no meio do caminho por algum motivo, nunca entenderemos. Talvez no Legends Arceus. Já foi. Se você quiser saber mais sobre